objetivo é calcular o trabalho da força elétrica. O segundo, definir o que é uma superfície equipotencial. E o terceiro, listar as propriedades das superfícies equipotenciais. Certo? Trabalho da força elétrica, potencial elétrico, são grandezas escalares. Então, trabalhar com grandezas escalares é muito bom, porque você não precisa muito se preocupar com direção e sentido. E quando a gente fala de trabalho, por exemplo, para forças conservativas, é melhor ainda, porque você só vai depender do estado final e inicial. Se torna uma função, é chamada função de estado. Só depende das posições final e inicial. Os conteúdos significativos, assim, qual é o conteúdo mesmo? A gente vai falar sobre o trabalho da força elétrica e superfície equipotencial. Certo? Os conteúdos dessa aula serão esses. O trabalho da força elétrica, né? O trabalho de uma força, né? A gente vê na mecânica que as forças cujo trabalho não depende da trajetória são forças chamadas conservativas, certo? Ou, em outras palavras, se eu tenho dois pontos, esse ponto e um ponto mais acima, certo? Ponto A e aqui o ponto B. Para levar o corpo A, perdão, para levar um corpo do ponto A para o ponto B, eu posso fazer infinitos caminhos. Eu posso vir em linha reta, eu posso vir por esse lado, ou posso vir por esse lado, ou posso dar uma volta maior, mas o que vai importar é a diferença entre a altura entre ponto final e ponto inicial. Isso é uma característica das forças conservativas, certo? A força elétrica também é uma. Você vai ter um trabalho que não vai depender da trajetória, mas do potencial final e do potencial inicial em que a carga esteve submetida. Então, podemos considerar a força elétrica como uma força conservativa. Né? Então, forças conservativas são aquelas forças que não dependem do caminho, mas o estado final e o estado inicial. Né? Então, uma força, ela vai ser, faltou o acento aqui, uma força é dita conservativa, corrigir aqui, uma força é dita conservativa quando o seu trabalho independe do caminho e da trajetória. O seu trabalho não depende do caminho nem da trajetória. Tá? Vai depender apenas do ponto final e do ponto inicial, certo? É uma função de estado. Trabalho da força elétrica. Então, nós temos o seguinte. Lembra que o trabalho vai ser igual a menos a energia potencial, né? E para eu ter um acúmulo de energia potencial, eu tenho que ir contra a natureza. Seria a tendência de um corpo que está liberado é cair. E para aumentar a energia armazenada, eu tenho que elevar ele. Duas cargas, uma positiva e outra positiva. A tendência é que ocorra a repulsão, se afasta. Mas para eu aumentar a energia potencial elétrica, tem que ocorrer a atuação de um agente externo. Um agente externo, por exemplo, pode aproximar essa carga positiva dessa outra positiva, fazendo com que a repulsão se aumente. Então, enquanto a natureza seria se afastar, o agente externo realiza um trabalho contra a natureza, a tendência natural. Então, o trabalho é igual a menos a energia potencial, certo? Então, o trabalho é igual a menos a energia potencial. Então, aqui a gente tem, por exemplo, uma carga pontiforme, esse ponto aqui preto, mais destacado, e eu tenho uma carga que está, por exemplo, sai de um ponto A, que tem um potencial A, realiza esse movimento aqui e vem até o potencial de B, né? Potencial de B. Aqui você tem
em relação ao ponto A, uma distância dA, e em relação ao ponto B, uma distância dB, sendo que visivelmente a distância B é maior que a distância de A, né? A distância da carga para o ponto A é um valor e a distância da carga para o ponto B é um valor maior, né? Em B, pela figura aqui, teria um potencial menor. Então, para calcular o trabalho, a gente faz o trabalho é igual menos a variação de energia potencial. Por quê? Porque a relação entre trabalho e energia potencial é contrária, é negativa. Para aumentar a energia potencial, eu tenho que fazer um trabalho negativo, contrário à natureza. Então, o trabalho, sair do ponto A até o ponto B, vai ser igual a menos. A variação de energia potencial é o que? Energia potencial final menos a inicial. Então, energia potencial de B menos a energia potencial de A. O que é feito aqui? É feito o jogo de sinal. Menos com mais vai ficar menos, então a energia PB vai ficar, a energia do ponto B vai ficar negativa, e menos com menos é mais, então a energia do ponto A vai ser positiva. Aí só faz inverter aqui a ordem. Então vai ficar a energia do ponto A menos a energia do ponto B, energia potencial elétrica, certo? Para deixar bem claro. Como a energia potencial elétrica ela vai ser definida como a carga multiplicado pelo potencial, então ficaria Q vezes VA menos Q vezes VB, como mostra aqui embaixo, Q vezes VA menos Q vezes VB. Colocando Q em evidência, temos VA menos VB. E VA menos VB é uma diferença de potencial elétrico. Diferença de potencial elétrico. Então, a diferença de potencial elétrico, a gente costuma usar a letra U. Então, o trabalho é a carga vezes a variação de potencial elétrico, certo? Entre duas superfícies equipotenciais, entre dois pontos. Se fosse colocada a carga que está uma carga aqui no ponto A viesse para um ponto C, sendo que esse ponto C estivesse à mesma distância que A está da carga Qzão, a carga geradora de campo, aí, sendo a distância a mesma, o potencial seria o mesmo. Se o potencial é o mesmo, não há diferença, a diferença é zero. Aí o trabalho seria qual? Seria zero, certo? Então, quando a diferença de potencial é zero, não realiza trabalho. O trabalho é uma grandeza escalar, pode assumir valores positivos, negativos, inclusive zero, certo? Inclusive o valor nulo. Vamos fazer um exemplo, um exercício. No campo elétrico, uma carga de 2 coulomb é levada de um ponto A a um ponto B, muito afastado, tendo as forças elétricas realizado um trabalho de 100 joules. Determine a energia potencial elétrica da carga no ponto A, aí no ponto B é nula, né? Então, estou considerando que a energia potencial no ponto B é nula, como se o ponto B estivesse no infinito. E no item B, o potencial elétrico no ponto A. Então, a gente tem a carga 2 coulomb, o trabalho igual a 100 joules. Então, o trabalho é igual a menos a energia potencial, né? Menos a energia potencial. Então, o trabalho é 100 menos a energia potencial. Multiplicando tudo por menos 1 aqui, ou mudando os lados, fica a energia potencial é menos 100 joules, a energia potencial de A para B. Admitindo que a energia potencial de A para B é a diferença da energia de B menos a energia potencial de A, sendo a energia potencial de A zero, certo? Então, perdão, ele quer saber qual é a energia potencial do ponto A. Admitindo que a energia potencial de B é nula, certo? É nula, é zero, aí vai ficar energia potencial menos energia potencial de A menos 100 joules. Então vai ficar menos de um lado, menos de um outro, multiplica por menos 1 e fica energia potencial de A
100 joules. B. Potencial. Potencial é a energia potencial sobre a carga. Então, seria 100 dividido por 2. Então, ficaria quanto? Ficaria 50 volts. 100 dividido por 2 ficaria 50 volts. Exercício 2. Uma partícula carregada com carga Q igual a 12 vezes 10 a menos 7 coulomb se desloca do ponto A para o ponto B, que se localiza numa região em que existe um campo elétrico. Durante esse deslocamento, a força realiza um trabalho igual a 4 vezes 10 a menos 3 joules sobre a partícula. A diferença de potencial VA menos VB entre os dois pontos, considerados, vale em volts. Então, ele deu trabalho e deu a carga, né? Então, o trabalho foi 4 vezes 10 a menos 3. Então, vou substituir na equação. Trabalho igual a Q, VA menos VB. Trabalho é 4 vezes 10 a menos 3. A carga aqui, gente, ela vai ser o valor fornecido. Um trabalho em uma grandeza escalar. Se essa carga aqui fosse menos 2, aí aqui eu ficaria com o valor, substituiria direto aqui o menos 2. Mas como foi um valor positivo, mantenho aqui o valor positivo. Então, 2 vezes 10 a menos 7, VA menos VB. Pronto, eu quero achar VA menos VB. Esse termo que está multiplicando, o que está em parênteses, vai passar para cá como? Vai passar para cá dividindo. Então, eu posso jogar essa, repetindo aqui, ó, 4 vezes 10 a menos 3, e esse 12 vezes 10 a menos 7 passou para cá dividindo. Aqui é só inverter o lado da igualdade, certo? Inverter o lado da igualdade. Se A é igual a B, B é igual a A, certo? Então, mesma coisa aqui, só invertir o lado. A potência aqui, essa potência aqui, o 10 a menos 7, eu jogo ela para cima e ocorre que muda o sinal. Era negativo, fica positivo. Agora eu faço o seguinte, 4 dividido por 2 é 2, né? Já sabe que é 2. Eu não dividi aqui no slide, mas é 2. E conserva a base e soma os expoentes. Nesse caso vai somar aqui 7 com menos 3. Então, menos 3 mais 7 vai ficar 10 a quarta. Então, 4 dividido por 2 vezes 10 a quarta vai ser 2 vezes 10 a quarta volts. Então, seria a alternativa de dado, certo? 12 vezes 10 a quarta volts. Seria a resposta correta. Uma questão da Universidade Federal de Santa Maria, Rio Grande do Sul. Perfeito? Então, simples. E quando esse campo elétrico é um campo elétrico uniforme, né? O campo elétrico uniforme, ele é uniforme por que esse campo? Porque ele possui a mesma intensidade, a mesma direção e o mesmo sentido. O campo elétrico é um vetor. E para ele ser uniforme, ser constante, as três coisas têm que se manter. Então, o valor, a direção e o sentido. E a gente caracteriza um campo uniforme pelas suas linhas de força. Elas tendem a serem paralelas entre elas, como aqui são linhas horizontais. Então, quando a carga, por exemplo, eu tenho um campo elétrico, sai de um ponto A para um ponto B, né? Vamos supor que aqui seja uma carga positiva. Então, ele está saindo de uma região de maior potencial para uma região de menor potencial, né? E a tendência natural que está fazendo. Então, quando a gente vê a linha de campo elétrico para cá, a gente pressupõe que no lado esquerdo aqui tem uma fonte de carga positiva e no lado direito uma fonte de carga negativa, né, para um campo elétrico uniforme. Vamos pressupor assim. E como é calculado? Como o trabalho é calculado sendo força vezes distância, né, força vezes distância, e a força elétrica é o quê? A força elétrica é carga vezes o campo. Carga vezes o campo. Aí aqui eu vou usar quem? Onde tem força, eu vou usar carga
multiplicado pelo valor de campo elétrico E. E essa distância vai ser a distância D, que vai ser a distância entre as superfícies equipotenciais, certo? Então, em vez de ficar força vezes D, a força é carga vezes o campo, e multiplicado pela distância, que é a distância entre superfícies equipotenciais. Então, no sistema internacional, a unidade de trabalho é Joule. Exercício de aplicação. O exercício diz assim: uma partícula com carga 5 vezes 10 a menos 6 se desloca 3 metros entre dois pontos numa região onde existe um campo elétrico uniforme de intensidade 4 vezes 10 a sétima volts por metro. Calcule o trabalho realizado. Então, a partícula possui uma carga de 5 vezes 10 a menos 6 coulomb. Ela se desloca, 3 centímetros. Eu tinha falado 3 metros. Aí uma dica que eu dou: leia o enunciado 2 vezes e vá grifando o valor e as unidades, porque erros assim você pode cometer. É possível. Esse poder não é de permitido cometer, é de possibilidade. É possível cometer. Então, eu gosto sempre de anotar os dados e grifar o enunciado. Então, a carga é 5 vezes 10 a menos 6 coulomb. A distância entre os dois pontos na região onde existe o campo elétrico, ou seja, a distância entre superfícies equipotenciais é 3 centímetros. E o campo elétrico tem valor 4 vezes 10 a sétima volts por metro. Então, trabalho realizado. Então, anoto aqui os dados. A carga, certo? A carga aqui. Vou anotar aqui. A carga, a representação para a carga aqui, eu vou usar é o Q minúsculo. Aqui mostrei a resolução, mas não tem problema, que eu vou apresentar para vocês passo a passo. A distância é 3 centímetros. 3 centímetros, para converter de centímetro para metro, eu divido 3 por 100. Concorda que 100 é 10 ao quadrado? Aí ficaria 3 sobre 10 ao quadrado. E esse 3 sobre 10 ao quadrado, esse 10 ao quadrado que está no denominador, que está na parte de baixo, eu passo ali para a parte de cima. Então fica 3 vezes 10 a menos 2 metros. E o campo é 4 vezes 10 a sétima volts por metro. Então, o trabalho, 5 vezes 10 a menos 6, o trabalho vai ser igual a carga, 5 vezes 10 a menos 6, multiplicado pelo campo, 4 vezes 10 a sétima, multiplicado pela distância, 3 vezes 10 a menos 2. Então, aqui eu vou multiplicar os números, 5 por 4 por 3, as potências, conserva a base 10 e soma os expoentes. Menos 6, mais 7, menos 2. 5 vezes 4, 20. 20 vezes 3, 60. Multiplicado por, conserva a base 10 e soma. Menos 6 mais 7 dá 1 positivo. 1 positivo menos 12 negativo, menos 1 negativo. Então, aqui, para eu não deixar assim o valor, certo? Deixar na anotação, então eu passo a casa uma vírgula para a esquerda. Ia ficar 6. Ia somar uma unidade ao expoente. Se somar uma unidade ao expoente, aqui vai zerar. 10 elevado a 0 é 1, vai ficar 6 a resposta, 6 joules. Mas eu posso pensar assim também, ó. Eu pego essa potência aqui, que está 10 a menos 1, e passo ela para baixo, dividindo. 10 elevado a 1 é 10, 60 por 10, 6 joules. Outra forma de pensar, né? A resposta é 6 joules. O trabalho é de 6 joules para levar uma carga de 5 vezes 10 a menos 6 coulomb, e ela percorre 3 centímetros em uma região que o campo elétrico é 4 vezes 10 a sétima volts por metro. Superfícies equipotenciais. Esse tópico aqui de superfícies equipotenciais. Superfície equipotencial ou superfície de nível é o lugar geométrico do ponto em que apresenta o mesmo potencial. Aqui eu vou fazer uma correlação com geografia. Quando você pega um mapa que tem
altitudes de uma região, imagina que você pega um mapa que tem o Pico do Cabugi, certo? A região do Pico do Cabugi. Então você vai ter, se ele tem os dados de altura, à medida que você sobe, você vai ter regiões ao redor com a mesma altura, né? Com a mesma altitude. Então, ali aquela linha ali é uma superfície de mesma altura. E aqui a gente trabalha com uma superfície, mas não com altura, com o mesmo potencial elétrico. Então, a palavra equipotenciais, equi quer dizer igual, potenciais, potencial. Então, são superfícies de igual potencial, superfícies equipotenciais. Então, na nossa figura, estão na mesma superfície A, B e C. Então, os potenciais de A, B e C são iguais. Então, quando você tem cargas elétricas pontiformes, né, como mostrado aqui na figura, vou voltar aqui, pronto. A carga elétrica positiva gera um campo de afastamento. E a superfície equipotencial é uma distância aqui concêntrica, em que o raio aqui é a mesma distância do centro. Então, esse ponto é A. Se eu tivesse um ponto aqui, C, está a mesma distância da carga, só que está no outro lado. Então, vai ter o mesmo potencial. Então, a gente diz que C e A estaria na mesma superfície equipotencial. Se eu tenho um ponto D aqui, um ponto E aqui, um ponto F aqui nessa linha, na mesma linha aqui do círculo em que está o ponto B, todos os pontos da linha do círculo em que está o ponto B têm o mesmo potencial de B, ou seja, formam uma superfície equipotencial. Potencial de uma carga positiva é positivo, potencial de uma carga negativa é negativo. E a mesma coisa vale. Então, aqui, à medida que você vai se afastando, o potencial vai o quê? Diminuindo. Porque o campo está diminuindo. As linhas de campo aqui, ó, nesse ponto A, olha a distância. Aqui, ó. Aqui onde está o ponto B, olha a distância entre as linhas de força de campo elétrico. Então, o campo elétrico é mais fraco. Em B, a situação se inverte. Aqui você tem um campo de aproximação, porque a carga aqui é negativa, vai gerar um potencial negativo. Então, aqui você tem um potencial, e à medida que você vai se aproximando, ele vai aumentando aqui. O potencial vai aumentando. Aumentando a intensidade do campo elétrico. Então, as superfícies equipotenciais, elas têm uma propriedade de serem perpendiculares às linhas de campo elétrico. Perpendicular formar 90 graus, certo? Elas cruzam a linha de campo elétrico. Então, em relação ao potencial aqui, à medida que você vai se aproximando, vai ficando cada vez mais negativo, potencial, cada vez mais negativo. E à medida que você vai se afastando, vai ficando cada vez menos negativo. Fica menos negativo à medida que se afasta, matematicamente seria aumentar o valor. Enquanto ele é positivo, à medida que se aproxima, vai aumentando. Como é positivo, aumentando, seria crescer o valor. E à medida que você vai se afastando, vai diminuindo o valor, vai ficando cada vez menor. Quando você tem um sistema com duas cargas, certo? Então, sistemas com duas cargas, as linhas elas vão sofrer distorções. As linhas de campo elétrico, mas as superfícies equipotenciais, ó, elas vão continuar, mas sendo sempre perpendiculares às linhas de campo. Essas linhas tracejadas, campo elétrico, essas linhas curvas aqui, ó,
essa aqui também, essa aqui, são as superfícies equipotenciais. Quando você tem placas paralelas, que são um exemplo de fonte geradora, placas paralelas carregadas, são exemplos de fonte geradora de campo elétrico uniforme, as superfícies equipotenciais, elas são perpendiculares ao campo elétrico. Se eu solto uma carga aqui e ela desce ao longo do mesmo potencial A, ou desce em linha reta ao longo do potencial B, o trabalho realizado é zero, porque o potencial aqui em ambas as situações foi o mesmo. Se eu solto uma carga positiva, a tendência dela é vir para cá. Se eu solto uma carga negativa, a tendência dela é vir para cá, ser atraída. A positiva é ser repelida pela positiva e atraída pela negativa. E a neutra, a tendência dela seria cair em linha reta. Então, as superfícies equipotenciais são paralelas entre si e perpendiculares às linhas de força de campo elétrico. Então, aqui só representei o potencial de A e o potencial de B, mas existem infinitas superfícies equipotenciais, matematicamente falando. Então, algumas propriedades. A primeira, o trabalho da força elétrica durante o deslocamento de uma carga elétrica pontiforme sobre uma superfície equipotencial é zero, é nulo. Então, para ter um trabalho diferente de zero, você tem que estar em superfícies equipotenciais diferentes. Lembrando que a superfície equipotencial, potencial de A é igual ao potencial de B. Se é o mesmo, então não vai ter diferença. Logo, o trabalho vai ser zero. A segunda propriedade é que as superfícies equipotenciais são ortogonais. Ortogonais, perpendicular, 90 graus. As linhas de força que representam um vetor campo elétrico. E, consequentemente, vai ser ortogonal ao campo elétrico. Tá certo? Então, tem força e campo. Aqui, os vetores força e campo, representado aqui para cima. Aqui a linha de campo, a linha de força. E a superfície equipotencial aqui, ó, essa linha aqui, formando 90 graus, com a linha de força do campo elétrico. Vamos fazer um exemplo aqui. Vamos ver. Um conjunto com 4 superfícies equipotenciais, com valores potenciais iguais a V1, V2, V3 e V4, são representadas na figura 7. Certo? São representadas na figura 7. Uma carga é deslocada ao longo de 4 trajetórias, designadas por 1, 2, 3 e 4. Designando por W1, W2, W3 e W4 os trabalhos, certo? Os trabalhos realizados pela força elétrica sobre a carga Q. Quando essa se move ao longo das 4 trajetórias, podemos afirmar que... Então, a gente tem o seguinte. Aqui está representado 1, 2, não 4 mais 3, né? Em vez de 4, são, na verdade, 3 superfícies equipotenciais. Então, no caminho 1, você tem o mesmo potencial. Tá? Deu uma superfície para a mesma superfície. Então, o trabalho aqui é qual? É zero. Aqui, no caminho 4, ele saiu de uma superfície equipotencial e voltou para ela mesma. Então, o trabalho aqui vai ser qual? Vai ser zero. Né? Aqui, o caminho 2 sai de uma superfície equipotencial, certo? Sai de uma superfície equipotencial, vem para cá. E no caminho 3, ele sai da mesma superfície equipotencial que saiu 2 e termina na mesma superfície equipotencial de 2. Então, a gente tem a seguinte conclusão. O trabalho 1 vai ser zero. E o trabalho 2 e 3 vão ser iguais. Porque saíram da mesma superfície equipotencial e chegaram na mesma superfície equipotencial. Agora, por exemplo, se o trabalho 2 fosse dessa aqui para baixo e o 3 fosse o sentido contrário, aí seria negativo, né? Mas como tem a mesma origem, então vai ser igual. Então a resposta é a alternativa B. Trabalho na superfície 1 é zero, porque não saiu da superfície.
E trabalho 2 vai ser igual ao trabalho 3, porque é a mesma diferença de potencial. Exercício 5. Numa certa região do espaço, existe uma distribuição de cargas com as superfícies equipotenciais e linhas de força de campo elétrico, cuja geometria é mostrada aqui nessa figura aqui, 12. Aqui. É uma outra aula, essa atividade. Um elétron com carga Q, a carga do elétron é negativa, é menos 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb, se desloca do ponto A até o ponto B ao longo da linha de força do campo elétrico. Nessas condições, o trabalho elétrico realizado sobre o elétron é de 3,94 vezes 10 a menos 19 joules. Com base nessas informações, determine as diferenças de potenciais entre os pontos A e B, A e C, B e C e C e A. Então, eu quero saber as diferenças de potencial, né? Então, quando ele se desloca de A, do ponto A para o ponto B, certo? Do ponto A para o ponto B, ao longo dessa linha de campo elétrico, o campo realiza um trabalho de 3,94 vezes 10 a menos 19 joules. Então, quando eu pego aquela expressão trabalho igual carga vezes E vezes D, certo? Posso trabalhar com ela. Ou então posso trabalhar com ela carga vezes E vezes D quando o campo é uniforme. Quando o campo não é uniforme, trabalho igual carga vezes VA menos VB, certo? Aí uma informação que para cargas muito pequenas a gente usa até uma outra unidade na física, que é para energia, para partículas pequenas a gente costuma usar elétron volt. Então um elétron tem carga qual? 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. E um volt é joule por coulomb. Então, um elétron volt é 1,6 vezes 10 a menos 19 joules. Então, o trabalho é 3,94 vezes 10 a menos 19, né? Então, a diferença de potencial de A para B vai ser o trabalho sobre a carga. A diferença de potencial é a energia potencial sobre a carga. Como a energia potencial é menos o trabalho, fica 3,94, né? Vezes 10 a menos 19 sobre a carga, 1,6 vezes 10 a menos 19. Corta aqui, ó, 10 a menos 19 com 10 a menos 19, fica a divisão de 3,94 sobre 1,6, que dá 12,46 volts. A diferença de VC para VA vai ser a mesma diferença de VB para VA. Por quê? Porque C e B estão na mesma superfície equipotencial. Então, 12,46 volts. E a diferença de C para B, do potencial, vai ser zero, porque C e B estão na mesma superfície equipotencial. E a diferença de potencial, afinal que ele pede aqui, é de C e A, é o contrário de A e C. Se a diferença C e A é 12,46, a de A com C vai ser menos 2,46, certo? Vou botar aqui. Pronto. No item A diferença de potencial entre A e C. Então, C final menos A inicial, 12,46. E aqui A e C. Aí fica C final menos inicial. Como a ordem foi contrária, fica com o sinal negativo. Fazer mais um exercício de bônus. Questão da FEI, São Paulo. O diagrama representa o potencial elétrico em função da distância do ponto considerado até a carga fonte do campo. Sabendo que o meio que envolve a carga fonte é o vácuo, pedem-se item A o valor da carga, Q, e B o potencial elétrico a 2 metros da carga fonte. Pessoal,
Pelo gráfico, a gente percebe aqui que está no quarto quadrante, que o potencial, qual o valor? Negativo, né? A distância só é positiva e potencial assume valores negativos. Então, daqui a gente interpreta que, como o potencial é negativo, a carga elétrica também será o quê? Negativa, né? Essencialmente será negativa. Vou botar aqui. Então, a gente vai ter o seguinte. Então, a gente vai ter essa interpretação, que o potencial é negativo e a carga é negativa. E nesse ponto em que a distância é 1 metro, o potencial é menos 9 vezes 10 a menos 3 volts, né? Então, a forma de potencial é constante vezes Q sobre D. Potencial aqui, ó, menos 9 vezes 10 a menos 3. A constante é 9 vezes 10 a nona vezes Q e a distância aqui é 1 metro. Pronto, dividir por 1 não altera nada, né? Não altera nada. E dá para cortar, esse cortar que eu falo, assim, cortar, na verdade é dividir, né? Dividir 9 com 9. Aqui vai ficar 1, menos 1 vezes 10 a menos 3, e aqui vai ficar 10 a nona. Então, para achar a carga, esse 10 a nona vai passar para cá, dividindo. Então, quando eu passo ele dividindo, vai ficar assim. Para resolver isso aqui, eu posso pegar esse 10 a nona, tá no denominador e passar para o numerador. Quando faço isso, vai mudar o sinal aqui do expoente, tá? 9 positivo vai ficar 9 negativo. Ficando assim, a gente conserva a base 10, multiplicar por menos 1 aqui, conserva a base 10, ficou menos 13 menos 9, conserva a base 10 e soma os expoentes. Menos 13 menos 9 fica menos 12. Então a carga é menos 1 vezes 10 a menos 12 coulomb, certo? No item B, ele quer saber qual é a distância qual é o potencial quando a distância for 2 metros. Ora, como a distância não é ao quadrado, aí você faz assim, né? Ó, à medida que a distância aumenta, o potencial, tipo, o valor absoluto dele vai diminuindo, né? Se é menos 9, quando a distância for 12, vai diminuir a metade. Ficaria menos 4,5, vezes 10 a menos 3. Só que se você quiser fazer a continha, certo? Se quiser fazer a continha, você substitui aqui o valor da carga na fórmula. 9 vezes menos 1, menos 9. Aí 10 a nona com 10 a menos 12 vai ficar 10 a menos 3. 9 vezes 10 a menos 3, menos 9 vezes 10 a menos 3, aqui ó. Soma os expoentes, menos 3, divide por 9 fica menos 4,5. Essa aí dá para você fazer sem conta, porque o fator na fórmula aqui não tem ao quadrado. Então, se duplicou a distância, diminuiu 2 vezes. Triplicou a distância, diminuiu 3 vezes. É só dividir o valor pela proporção da distância. Só isso. No mais, é isso. Espero que tenham gostado. Revejam essa aula com calma. Refaçam esses exercícios que eu passei aqui. Vou passar atividade para vocês no sistema, tá certo? Então, bons estudos.